Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos prosseguir pela leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, através do tópico Interpretação da Norma Processual. Vamos ao ponto. Outra significativa consequência do advento do neoconstitucionalismo refere-se à nova interpretação em torno da hermenêutica jurídica e da atividade desenvolvida pelo intérprete quanto da aplicação da norma jurídica. Neste sentido, a interpretação deixa de ser tida como mero ato de conhecimento e revelação da norma e passa a ser encarada como ato de criação da norma, mediante atos exercidos pelo intérprete. A tradição jurídica do civil law se estruturou a partir da teoria da separação dos poderes, que empreendia uma rígida divisão das funções do Estado. Nesta toada, cabia ao judiciário a resolução dos conflitos de interesses, que lhes eram apresentados mediante a reprodução dos comandos legais, pois, segundo esta concepção, a legislação era clara e completa, equivalendo ao próprio direito. O legislador acumulava as funções de redigir o texto e lhe outorgar sentido, consubstanciando a supremacia do parlamento frente ao judiciário. Vedava-se aos juízes o exercício da interpretação dos textos normativos, pois os revolucionários desconfiavam que esta atividade poderia fragilizar os objetivos idealizados pela Revolução, tendo em vista que os membros do judiciário sempre estiveram ao lado dos monarcas depostos. Dessa forma, a Lei Revolucionária de agosto de 1790 previu a remessa do processo ao Legislativo, em caso de obscuridade ou dúvida quanto ao texto da norma a ser aplicada, afirmando expressamente que, aspas, os tribunais judiciários não tomarão parte, direta ou indiretamente, no exercício do poder legislativo, nem impedirão ou suspenderão a execução das decisões do poder legislativo, e que, aspas, reportar-se-ão ao corpo legislativo sempre que assim considerarem necessário, a fim de interpretar ou editar uma nova lei, fecha aspas, nos termos dos artigos 10 e 12, respectivamente, de seu título 2º. Criou-se ainda a Corte de Cassação, situada na estrutura do Poder Legislativo, cuja função consistia na limitação do Poder Judiciário, mediante a cassação de eventuais decisões proferidas por aquele poder que destoassem da intenção do Legislativo, mediante o exercício da interpretação pelo Judiciário, protegendo-se desta feita a supremacia da lei, em complementação à interpretação autorizada. A história mostrou que a Cour de Cassação francesa, assim como a Corte de Cassação italiana,
e a Casa de Suplicação de Portugal, de órgãos destinados a simplesmente anular a interpretação equivocada, passaram a órgãos de definição da interpretação correta, participando do processo de produção de decisões judiciais. Assumiram, dessa forma, natureza jurisdicional e passaram a exercer a função de tribunal de cúpula do sistema, com a incumbência de ditar e assegurar a interpretação correta da lei. Diante do sistema fundado na supremacia do legislativo, sendo as leis e os códigos absolutamente claros e completos, equivalendo ao direito a ser aplicado, a atividade dos juízes era reduzida à mera declaração desta norma, que já havia sido integralmente elaborada pelo legislador, mediante o processo lógico-dedutivo do silogismo. Afirma-se, portanto, que vigorava neste período histórico a teoria cognitivista, pois ao juiz competia conhecer, para depois declarar, a norma que se encontrava já posta na lei. Não haveria, como intuitivo, qualquer liberdade aos juízes no exercício da função jurisdicional, prevalecendo a concepção sustentada pela escola da exegese de neutralidade dos juízes e reprodução do sentido exato da lei, sendo vedada a busca por elementos externos ao texto da lei. A interpretação assumia um caráter formal de individualização e explicitação do significado da norma, implícito e objetivamente constante da lei. Nesta empreitada de descoberta da norma imanente ao texto da lei, que, por sua vez, é o resultado do empenho racional e evolutivo do legislador e integra um sistema global, harmônico e coerente, foram disponibilizados aos intérpretes os elementos gramatical, lógico, histórico e sistemático, sempre voltados à revelação dos propósitos do legislador. Nos séculos XVIII e XIX, abandonou-se a ideia de que a interpretação se limitava a uma operação quase mecânica de subsunção do fato à norma, concretizada em um silogismo judicial, para vir à tona uma corrente doutrinária que rechaçava a interpretação como lógica dedutiva, atribuindo maior relevância aos fins, valores, interesses da sociedade quando da interpretação e aplicação do direito. Com isso, era atribuído pouco valor aos comandos constantes das leis e defendia-se uma ampla e irrestrita liberdade aos juízes para atribuírem significados à lei. Estas foram as concepções sustentadas na Alemanha pela jurisprudência dos interesses, defendidas, dentre outras, por Rudolf von Jhering e a jurisprudência dos valores. É bom de ver que essas novas teorias a respeito da interpretação atribuíram uma nova função aos julgadores, que passaram a ter o poder de reproduzir o direito, independentemente e mesmo em sentido contrário da lei. Nestes termos, a função dos juízes migra de um extremo, o da mera declaração da norma que já se encontrava pronta na lei, ao extremo oposto, que defende a desvinculação dos juízes aos ditames da lei, quando da criação do direito. Sai de quem não pode nada para quem pode tudo, né? No século XX, as teorias antiformalistas deram lugar às teorias normativistas, tendo Hans Kelsen como o maior expoente da nova corrente. Com a queda do dogma da identidade entre a lei e o direito, operada sobretudo pelo advento do pós-positivismo, a teoria da interpretação evoluiu e passou a admitir que o intérprete constrói a norma a partir de alguns elementos, sendo o texto da lei apenas um deles, o seu ponto de partida. Torna-se imprescindível compreender que o enunciado textual não apreende a norma. Logo, esta não há de ser descoberta nas entranhas daquele. A norma não se encontra ensimesmada no texto,
e não existe antes da empreitada interpretativa. Com efeito, não existe norma em abstrato, mas apenas textos. As normas são frutos de uma outorga de sentido aos textos, realizada pelos intérpretes após a análise do quadro fático que lhe é subjacente e reclama a sua concretização. A atividade jurisdicional, nestes termos, passa a significar a reconstrução do sentido normativo das proposições e dos enunciados fáticos jurídicos. Assim sendo, o direito deixa de ser ditado apenas pelo parlamento e passa a ser construído pelo trabalho conjunto de legisladores e juízes, que passam a atuar em complementação. Os membros do judiciário separaram a desconfiança institucional e social, deixando de apenas descobrir a norma e tão somente declará-la, e assumiram a relevantíssima função de criação do direito ao lado do legislador. Neste cenário de dissociação entre texto e norma jurídica, sendo esta decorrente da outorga de sentido atribuído pelo intérprete, a tarefa de interpretar passa a ser tida como um procedimento lógico-argumentativo. Antes de ser interpretado e aplicado, o texto da lei é apenas um aglomerado de signo linguístico, que aprisionam uma multiplicidade de significados possíveis, a depender da equivocidade e plurissignificatividade do enunciado linguístico. Aqui uma pequena pausa. Eu chamo a atenção dos senhores mais uma vez que no texto tem diversas referências normativas em notas de rodapé. Eu não vou ficar consumindo tempo do vídeo, porque eu só faço a leitura daquilo que está no corpo do texto. Então eu sugiro aos amigos que tenham interesse de aprofundar o conhecimento que deem pausa no vídeo e vão tomando nota. Aqui na tela, por exemplo, tem nota de rodapé 213, 214, 215, além de várias outras que passaram. Aí na tela está aparecendo para os senhores a nota de rodapé 209, 210, 211, 212 ali embaixo. E logo adiante, quando eu descer a tela, vai aparecer a 213, 214 e 215. Tá certo? Bom, prosseguindo então. E os senhores verão que logo vai aparecer. Incumbe ao intérprete o mistério de individualizar estes possíveis significados. Lá apareceu. Estes possíveis significados, atribuindo sentido ao texto e possibilitando sua incidência no caso concreto, agora sob a veste de norma jurídica. Segundo a teoria estruturante do direito defendida por Friedrich Miller, e agora eu vou efetuar a leitura que está no corpo do texto. A referência bibliográfica está aqui para os senhores na tela. Efetua a leitura, entre aspas. É parte constitutiva da norma o âmbito normativo, isto é, o conjunto parcial de todos os fatos relevantes, âmbito fático, como elemento que sustenta a decisão jurídica como direito. Assim sendo, a antiquíssima dicotomia entre ser e contra-dever ser. Finalmente, é superada do ponto de vista pragmático e operacional. A norma jurídica torna-se, dessa forma, um conceito complexo, composto do âmbito normativo e do programa normativo, isto é, do resultado da interpretação de todos os dados linguísticos. Concretização da norma não significa tornar mais concreta uma norma jurídica geral que já estaria no texto legal. A concretização é, realisticamente considerada, a construção da norma jurídica no caso concreto. A norma jurídica não existe, como vimos, ante caso, mas só se constrói in caso. A norma é a formulação geral da decisão jurídica. A formulação individual, isto é, o teor da decisão, chama-se norma de decisão, como que é também um texto. Diante desta constatação da necessidade de incidência da realidade dos fatos no ato de concretização da norma, é dizer,
de seu aspecto pragmático, a doutrina especializada passou a sustentar a superação do método interpretativo sustentado pela hermenêutica clássica, fracionado entre atos sequenciais de compreensão, interpretação e aplicação, pela concentração destas etapas em um único ato, utilizando-se dados da filosofia da linguagem, especialmente após o reconhecimento do linguistic turn, anunciado, entre outros, por Heidegger e Gadamer. Nesse sentido, vou efetuar a leitura de uma nova passagem bibliográfica, cuja referência está na tela aí para os senhores. Nesse sentido, aspas, não há interpretação fora da história. Logo, não há uma compreensão originária da norma e, posteriormente, uma aplicação dela. O que existe é um momento único em que ocorre a interpretação e a aplicação. Interpretar já é aplicar, suscitado pela condição do intérprete em um processo circular com a tradição do mesmo texto. Ao decidir os processos que lhes são postos, portanto, o juiz deverá complementar o trabalho do legislador, mediante a interpretação do texto por este produzido. Inegavelmente, nesta empreitada interpretativa, os juízes gozam de certa margem de liberdade para a definição dos significados possíveis ao texto. Mas essa liberdade não pode ser ilimitada, sob pena de se admitir o exercício abusivo do poder, ou mesmo o cometimento de arbitrariedades, o que se revela incompatível com o paradigma do Estado democrático de direito. Surge, nestes termos, o dever do Estado juiz de justificar as suas escolhas, apresentando de forma argumentativa as razões que embasam a individualização e a valoração atribuída ao texto da lei. Próximo item, métodos hermenêuticos de interpretação da norma processual. Referidos métodos devem ser utilizados em conjunto. Primeiro exemplo, primeiro método literal ou gramatical. Sentido literal das palavras e frases. É o início do trabalho hermenêutico, sendo impossível qualquer interpretação sem que seja lido o seu texto e compreendidas as palavras empregadas. Atua também como um limite de criação do intérprete. Segundo elemento, ou método, lógico ou sistemático. A norma objeto da interpretação não está isolada, mas faz parte de um sistema lógico, ordenamento jurídico. Necessidade de conjugá-la com outros dispositivos da mesma lei, com outras leis, com a Constituição. O intérprete jamais pode se esquecer de que a norma objeto da atividade interpretativa não é algo isolado do restante do ordenamento, devendo ser interpretada em consonância com o restante das normas jurídicas que compõem o sistema. Eventuais contradições devem ser sanadas pelos critérios da hierarquia, especialidade e temporalidade, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Terceiro elemento histórico. História da norma a ser interpretada, suas origens e alterações da norma. Por exemplo, projeto de lei e os debates legislativos. Quarto elemento comparativo, subsídios do direito comparado, das legislações alienígenas. Por exemplo, ação monitória, inspirada no procedimento monitório italiano. Quinto elemento teleológico, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ter em vista os fins sociais a que a lei se destina e o bem comum. É o fechamento da interpretação, atribuindo sentido ao texto. A norma é compreendida como resultado final da interpretação ao texto, ao enunciado. E, por fim, os resultados possíveis da interpretação. Resultado declarativo. A norma significa exatamente o que está escrito. Por exemplo, o artigo 1009 do CPC, da sentença que cabe à apelação. Segundo resultado restritivo. O verdadeiro sentido é mais restritivo do que parece. Ocorre quando o texto da lei disse mais do que deveria. A norma, resultado final da interpretação, portanto, deve ter o alcance reduzido. Terceiro resultado é o extensivo. O verdadeiro sentido é mais amplo do que parece. O texto da lei disse menos do que deveria. A norma, que é o resultado final da interpretação, portanto, deve ter alcance ampliado, alargado. E, por fim, o resultado abrogante.
o dispositivo legal não pode ser aplicado, seja por inconstitucionalidade ou por revogação. E com isso a gente fecha a análise desse tópico e desse vídeo. Vamos prosseguir a análise no próximo vídeo através do Instituto da Jurisdição. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.